Como é que eu acho a função potencial sabendo que essa função potencial existe porque aquelas duas derivadas parciais são iguais? Eu preciso do seguinte, eu vou procurar uma f que seja a f de xy, essa é a minha incógnita, vou tentar achar essa f. E qual é a condição que ela tem que satisfazer? Del f, del x tem que ser igual a p. Vamos evitar confusão. Quando eu vou verificar se é exata, a P eu derivo em relação a Y. Quando eu vou calcular a potencial, a P é a derivada parcial da F em relação a X. Porque dizer que essa F é potencial daquele campo é a mesma coisa que dizer que o campo PQ é o gradiente da F. É as derivadas parciais da F são iguais ao P e ao Q. Então, a derivada parcial da F em relação a X tem que ser 3x2 tangente Y menos 2y3 sobre x3. Essa é a derivada parcial da F em relação a X. Portanto, eu sou capaz de escrever a f integrando isso em relação a x. Vamos fazer uma primitiva da f em relação à variável x, sabendo que isso é o que eu obtenho da f quando eu derivo em relação a x. Estão me acompanhando nesse raciocínio? Primitivação em relação a x. Se aqui é 3x2 tangente y, y é constante, eu tenho que integrar 3x2, que é x3. x3 tangente y. Continuo integrando em x, o y3 fica constante. Eu vou integrar em relação a x uma coisa que é menos 2y3, x a menos 3. Como é que eu integro x elevado a menos 3? X elevado a uma unidade a mais, que é menos 2, e eu divido pelo novo expoente, que é menos 2. Então eu vou dividir por menos 2. Que vai matar esse menos 2. Vai ficar mais y3 x elevado ao quadrado. É isso que quando eu derivar em x, vai gerar o menos 2y3 sobre x3. E mais o quê? Estou fazendo uma primitiva. Mais o quê? A primeira resposta que a gente dá é mais constante. Cuidado, aqui é sutil. Se eu tivesse integrando uma função de uma variável, e eu fiz a primitiva em relação à sua variável, eu deveria responder, fiz a primitiva e agora eu ponho mais constante. Mas é uma função que tem duas variáveis em jogo, e eu estou integrando em uma variável. Quando eu tenho uma função de duas, eu estou integrando em x, o que tem aqui é uma constante em x. É algo que do ponto de vista de x é constante, mas ninguém garante que do ponto de vista do y é constante. O que eu devo escrever é que eu tenho mais uma função g da variável y. Que a variável y, nesse instante, está funcionando como constante. E é fundamental que eu perceba que tem que ter uma função da variável y, que vai ter que ter mesmo uma função da variável y. Vocês estão vendo que tem um pedaço que só depende de y, aqui o 4y2? Se eu não prever aquele g de y, eu vou perder esse 4y2 aqui. Preciso escrever mais c? Não, está embutido no g de y. O g de y é uma função que, do ponto de vista do x, é constante. Então, se estiver constante, está aqui dentro. Duas opções agora de procedimento. Preste bem atenção que eu tenho duas opções. Você pode fazer de um jeito ou de outro, às vezes é mais fácil de um, às vezes é mais fácil do outro. Próximo passo pode ser o seguinte. Olho para del f, del y, igual a q. Del f, del y igual a q, e faço uma primitiva em y.
Obtenho o candidato à primitiva em y, que vai ser uma f, e comparo as duas coisas que eu obtive. Alternativa. Ao invés de eu pegar esse candidato, achar o candidato a f, fazendo uma integração em y, eu já tenho aqui uma proposta de f. Sabe o que eu posso fazer com essa f? Derivar em y, que às vezes é mais fácil. Derivo em y e igualo a quem? Ao quê? E aí eu vejo se está igual, se funciona. Se perceberam as duas estratégias? Eu posso fazer mais uma nova integração em y, em cima da q, ou eu posso fazer uma derivação em y, em cima da f. Tudo bem, turma? O que vocês preferem fazer? Derivar, né? A gente sempre prefere derivar. Então, vou fazer agora a derivação da f em y. 3x2 tangente y. Não. Derivando em y. Derivei em x. Derivando em y. x3 secante ao quadrado de y. Mais, derivando em y, 3y2 sobre x2 mais g' de y. E eu tenho que comparar esse del f, del y, igualá-lo a q. Verifica se é igual. x3 secante quadrado. x3 secante quadrado. 3y2 sobre x2. 3y2 sobre x2. E tem um miolinho aqui que só depende de y, 4y2. Quem que é esse cara? Esse cara é o g'. Desta comparação, eu descubro que efetivamente tem uma função g e que o g' de y é igual a 4y2. De onde eu concluo que o g de y é 4y3 sobre 3 e que a f é igual a x3 secante ao quadrado de y mais 3 y2 sobre x2 mais 4y3 sobre 3. Boa pergunta. Tem que pôr uma constante? Não. Por que eu não preciso pôr uma constante? X ao cubo tangente. É na del f que é secante. Na função é x ao cubo tangente. Obrigado. Por que eu não preciso pôr uma constante aqui? Poderia pôr. Aí teria uma constante aqui. Aí a resposta real, verdadeira da primitiva. Aí como é que é a solução geral mesmo? O que eu faço com a função potencial? Igualo a constantes. Então, na hora que eu igualar a constante para obter a solução geral, essa constante que está aqui vai passar para o lado de lá. Então, se você pensar que a função potencial, na verdade, é uma família de funções potenciais, mas elas vão ser igualadas a constantes, então eu posso pegar aquela função potencial de constante nula, que vai dar a mesma solução geral. Então, na prática, eu sempre ignoro essa constante. Só para fechar aqui, a solução geral, então, ficou x3 tangente y mais 3y2 sobre x2 mais 4y3 sobre 3 igual a constante real. Oi. Eu estou lendo na linha de baixo, né? Estou fazendo o mesmo erro que eu fiz antes. Eu estou lendo tudo na linha de baixo quando eu devia ler na linha de cima. Sim, a f é x ao cubo tangente y
y3, obrigado, gente, y3 sobre x2 e o g de y, que é 4y3 sobre 3. Então, eu estava lendo na linha errada o tempo todo. Y3 sobre x2. E agora está certo? Está certo. Então, alguns comentários para fechar essa conta. Se não tivesse, vocês viram a gelinha que apareceu aqui, né? Se não tivesse esse 4y2 na Q, o que eu concluiria? Que a gelinha era zero. Porque não tinha, tem gelinha de um lado, mas não tem do outro. Então é porque a gelinha é zero. Gelinha é zero porque a G é constante. E ela vai aparecer embutida naquela constante geral que vai estar ali. Então não teria que fazer nada. Sua pergunta. São dois métodos possíveis. Num deles eu integro duas vezes, no outro eu integro e derivo. Não tem como derivar duas vezes, porque eu tenho que ter eu não tenho a f para sair derivando. Então, mas como você integra duas vezes, você não é conseguir comparar. Como é que seria integrar duas vezes? Posso apagar isso aqui? Olha, eu vou apagar isso aqui que eu fiz derivando a candidata f. Vou apagar isso aqui. Então, o que eu teria feito aqui? Eu faria o seguinte raciocínio. Del f, del y igual a q. E aí eu ia tirar uma expressão para f. Integrando a q em relação a y. Então, me ajudem. Vamos integrar em relação a y. x3 secante ao quadrado. Como é que eu integro em y? Quem que é a primitiva de secante ao quadrado? Tangente. Por isso que integrar é mais difícil, porque às vezes a gente não lembra da primitiva. Estamos integrando em y. 4y2. Quem é a primitiva em y? 4y3 sobre 3. E o último, 3y2 sobre x2, que é a primitiva em y, é y3 sobre x2. E agora compara as duas. x3 tangente y, y3x2, g de y, 4y3 sobre 3. Mais um h de x, que eu olho aqui em cima não tem. Então, o g de y é esse e o h de x é zero. Tá certo? De qualquer maneira, eu chego naquela... Como é que é? Sim, é a técnica de achar a função potencial. Eu estou achando a função potencial. Isso é função potencial. Vocês acham que esse método está claro? Vou fazer mais um exemplo. Esse é um exemplo bem mais simples. Só para a gente repassar o método no seu geral. Observe que, embora ele seja bem mais simples, ele já veio escrito na forma p dx mais q dy, ele já veio escrito na forma de campo de vetores. Bem simples as fórmulas, mas eu não consigo separar x e y. Vocês perceberam que tem x dx e tem um y dx, que fica chato de conseguir trazer só aquele y para o lado de cá. Eu até conseguiria jogar aquele x que está com o dy para o outro lado. Mas tem aquele y que está com o dx somando ali que fica difícil de passar para cá. Mas olha como que é fácil perceber que ela é exata. Isso é p de xy, isso é q de xy, del p del y é 1, e del q del x também é 1. Como del q del x é igual a del p del y, esse campo tem rotacional nulo. No caso, o domínio é o plano todo, então é simplesmente conexo, tem função potencial global
no plano todo. O que eu preciso? Eu preciso achar uma função potencial que satisfaça as duas condições. Del f, del x tem que ser x mais y, e del f, del y tem que ser x. E aí você decide se você quer integrar as duas e comparar, se você quer integrar uma e depois derivar na outra, fica a seu critério o que você achar mais fácil de fazer. F de xy pela primeira equação tem que ser igual a x2 sobre 2 mais xy mais uma função que só dependa de y. Se você quiser, você deriva em y agora, some o x2 sobre 2, dá x, g' de y. Você descobre que g' de y é zero e, portanto, não tem o g. Ou você integra aquela em relação a y. F de xy é xy mais h de x. É o que vocês acabaram de dizer, é exatamente igual à técnica de calcular a função potencial para um campo conservativo. Comparando as duas, f de xy é igual a x2 sobre 2 mais xy. E eu não preciso me preocupar nem com g nem com h. Na verdade, o h sim, quer dizer, g é zero, g de y é zero e o h de x é x² sobre 2, comparando as duas expressões. Essa é a f e a solução geral a gente fica tão acostumado a escrever solução geral na forma de equação geral, que se você olha, se esse exercício estiver numa lista de exercícios, num livro, em qualquer lugar, e você vai olhar a resposta, vem a resposta a isso. Sendo que esse era um caso que dava para escrever o y em função do x facilmente, né? Muito mais fácil do que o anterior, que era mais difícil de isolar o y. Mas aqui seria muito fácil de isolar o y. Mas é tão comum escrever a solução na forma de equação geral que qualquer livro traz isso como resposta. Embora esse é um caso que seria fácil escrever que o y é igual constante menos x2 sobre 2, tudo isso dividido por x, né?